Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mariana Moreira e seja bem-vinda ao primeiro vídeo do meu canal. Bom, quem me acompanha no Instagram e no TikTok, na verdade tem pouco tempo que eu comecei a interagir, mas quem me segue sabe que eu falei que ia começar um projeto aqui no YouTube e sabe mais ou menos o porquê eu comecei esse projeto. Mas hoje nesse vídeo eu vim me apresentar melhor e falar o porquê desse projeto aqui nas minhas redes sociais. Bom, gente, eu nunca tinha sentido uma necessidade de gravar vídeos. Assim, eu já quis fazer um canal, acho que já passou isso na cabeça de todo mundo. Já fazer um canal, eu já quis sim fazer um canal um tempo atrás, mas acabou que não deu certo, eu não tinha preparação. Não que hoje eu tenha uma preparação, mas assim, realmente não deu certo. E ultimamente isso voltou no meu coração, na verdade tem pouco tempo, isso voltou no meu coração, só que pra mexer, pra falar, né, de uma coisa totalmente diferente do que eu tava pensando. Então, assim, pra vocês entenderem direito, eu vou explicar essa história direitinho. Bom, os meus pais conheceram na igreja, casaram na igreja e me tiveram. Eu sou a irmã mais velha, eu tenho mais 2 irmãos. E aí, até aí, tudo bem. Eu cresci na igreja, fui doutrinada com as coisas da igreja, sempre acreditei em Deus, nunca duvidei disso. Só que assim, gente, a gente sabe que quando a gente é criança, a gente vai na igreja que os nossos pais levam. E então tava tudo bem. Eu gostava de estar na igreja, eu gostava dos amigos da igreja, de participar da escola dominical. Só que aí foi chegando a adolescência. E eu acho que esse é o período que é difícil para todo mundo, mas pro jovem cristão parece que é mais puxado. E aí, quando eu tava com meus 11 para 12 anos, mais ou menos, eu comecei a me despertar para as coisas do mundo. Tipo, eu comecei a prestar atenção nas coisas do mundo e comecei a ouvir músicas e algumas coisas estavam me chamando a atenção. E eu falei, tipo, eu comecei a parar de pensar nas coisas da igreja, sabe? E foi justo também nesse período em que os meus pais se afastaram da igreja. Então, na época, pra mim, isso foi tipo assim, agora se nem a minha mãe tá indo na igreja, eu não vou ter ninguém pra me obrigar a ir. E realmente a gente já não tinha um compromisso que a gente tinha antes. Isso aconteceu em um conjunto, foi toda a família, a gente se afastou realmente. E então a gente já não tinha um compromisso. A gente ia nos domingos, às vezes uma vez na semana, mas não tinha aquele compromisso que a gente tinha antes. Então isso pra mim foi o que eu precisava pra falar assim, não vou mais participar de nada da igreja. E realmente foi o que aconteceu. Comecei a me envolver com amizades da escola, amizades, enfim, pessoas que eu ia conhecendo, fiz diversas coisas que, não coisas assim, gente, extremamente terríveis, mas eu, saí da igreja, desviei, então eu fiz muito. Achei que muitas coisas eram normal, sendo que na verdade a gente não tem que se conformar com as coisas desse mundo. E foi isso, gente. Foi um período que realmente eu me afastei totalmente. Continuava acreditando no Senhor, claro, eu sempre tive temor. Embora todo o tempo que eu fiquei longe, o Espírito Santo sempre me incomodou, sempre colocava alguma coisa no meu coração que quando eu ia fazer as coisas eu sabia que estava errado, mas mesmo assim eu ignorava esses sinais e continuava fazendo. E aí, realmente fiquei longe, afastei. Mas aí em 2018, a minha mãe, ela também estava afastada, e em 2018, mais especificadamente no mês de julho, ela teve um sonho muito... um sonho em que Deus realmente falou com ela. E eu tava pensando, né, gente, quem sabe um dia eu trago a minha mãe aqui pra ela poder contar essa experiência pra vocês. Mas eu tenho que convencer ela primeiro, mas eu prometo que um dia eu trago. E aí ela teve um sonho espiritual, totalmente espiritual. Deus falou diretamente com ela, falou sobre a volta dele. E foi quando a minha mãe conversou com meu pai e eles decidiram que eu voltar a fazer parte das coisas da igreja. Isso em 2018 eu gostei, mesmo porque tava passando por várias coisas na minha família, várias coisas. Então eu gostei muito dos meus pais voltarem pra igreja. Só que na minha cabeça, eles voltarem na igreja, tipo, não tinha necessidade de eu também ir. E realmente, gente, eu ia na igreja porque os meus pais falavam pra mim ir quando eles voltaram. Isso em 2018 eu ia. E tava realmente um pé lá e um pé cá. E, tipo assim, eu dava um pé lá e um pé cá, enfim, essas coisas. E, assim, falar pra vocês, sinceramente, que eu tava assim até pouco tempo. Até pouco tempo, realmente. Eu vou contar pra vocês aqui a minha experiência.
há mais ou menos, isso tem um mês ou um pouquinho mais de um mês, eu fui orar, como pra mim já tava de costume já orar, tipo, só por orar, só ajoelhar e agradecer a Deus pelo dia e deitar pra dormir. Bom, pra mim era mais um dia normal, fui fazer isso. E quando eu ajoelhei pra orar, eu senti uma presença do Espírito Santo muito forte. E não dava pra mim explicar, gente. De uma hora pra outra eu comecei a chorar de uma forma como se realmente Deus estivesse tirando tudo de mim e me esvaziando, e eu só conseguia pensar nas coisas de Deus. E eu comecei a pensar como o amor de Jesus é grande, como tudo que a gente faz não vale a pena, tudo aqui da terra não vale a pena. Eu comecei a pensar nisso, tipo, de uma hora pra outra. E aí, gente, foi aí, isso há mais ou menos um mês e pouco atrás, que eu fui orar isso de noite pra dormir dessa forma, deitei chorando, ainda chorei uma boa parte depois que eu tava deitada, pensando nisso, um bom tempo, quer dizer. Aí eu levantei e sabe quando de um dia pro outro, é tipo, água se transformou em vinho, foi mais ou menos isso que aconteceu, de um dia pro outro eu mudei completamente a minha forma de pensar e completamente a minha intimidade com Deus. Gente, e depois disso eu tenho tido várias experiências tremendas. Eu tenho orado mais, eu tenho, sabe? Mano, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu parei pra pensar e falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu preciso de me acertar com Jesus, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Tudo que tá na palavra tá se cumprindo. Jesus tá muito próximo de voltar e eu preciso de acertar a minha vida com ele. Então, gente, o que eu quero falar nesse vídeo é que eu tenho sentido a necessidade de fazer um vídeo falando sobre isso, é que, ei, você aí, jovem cristão, que nasceu na igreja, os seus pais são da igreja, sua mãe, alguém aí te ensinou sobre a igreja, mas você não sabe em que posição tomar, você tá nessa luta diária entre o espírito e a carne. Cara, alimente seu espírito, porque ganha o que alimenta mais. E se você alimentar o seu espírito, se você buscar de Jesus, você vai vencer a guerra do espírito e a carne. E as coisas de Deus valem muito mais a pena do que as coisas terrenas, porque tudo aqui, gente, vai passar, tudo que é temporário, tudo aqui é passageiro, mas Jesus não. Jesus é a única coisa que a gente precisa para preencher o nosso vazio. Então, mesmo que seja difícil, mesmo que vai vir gente falando, ah, nossa, mas ontem ele tava assim, assado, e hoje tá lá pagando de crente, né, na igreja. Já tô contando aqui o tempo pra ele cair de novo, sair da igreja. Gente, vão vir muitos comentários, vão vir muita gente sendo usada pelo inimigo, vai vir gente tentando de destruir de cima, de baixo, todas as formas, mas mesmo no meio de toda essa ventania, Jesus, ele é o nosso porto seguro. Então, quando você fecha os olhos para tudo isso e abraça Jesus, cara, tudo vale a pena, tudo se transforma na sua vida. Você vai olhar para as coisas com outros olhos. E assim, gente, não desanima. Se você aí acabou de conhecer Jesus, se você aí acabou de decidir que vai viver para Jesus, eu tenho uma palavra pra você, não desanime, porque Deus ele é a luz do mundo. Inclusive ontem lá no meu TikTok eu fiz um vídeo falando sobre isso, então corre lá pra você ver. Em João, gente, João 8,12, foi o mesmo versículo que eu levei pro vídeo do meu TikTok ontem, fala assim: Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele é a luz da nossa vida. Então, mesmo que em toda ventania, mesmo em toda dificuldade, abraça Jesus e a sua vida inexplicavelmente vai mudar. Então, gente, você aí, jovem cristão, qualquer pessoa que estiver vendo esse vídeo, saiba que Jesus é a porta da sua felicidade, ele é o seu porto seguro e você pode contar com ele em todos os momentos. E se você ainda não sabe o que está fazendo, se você ainda está perdido, em João 8 também, João 8,32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acho que esse é o versículo que eu mais uso para tudo. Porque, gente, depois que a gente conhece Jesus, depois que Deus revela pra gente a verdade, esse versículo faz muito sentido depois disso. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque só o Senhor pode te libertar de tudo que tá passando na sua vida. Eu não sei o que tá acontecendo com você, eu não sei que dificuldade você tá enfrentando, mas eu sei que se você fechar o olho para as coisas do mundo e abraçar Jesus, eu sei que você vai ser liberto e eu sei que você vai conseguir vencer.
Então, gente, esse foi o primeiro vídeo do canal. Desculpa o meu cenário super improvisado, desculpa se eu não estiver sabendo falar direito, eu tô vencendo a minha vergonha. Aos poucos eu creio que eu vou ter mais intimidade com a câmera. Mas então, não esqueça de se inscrever no meu canal, nem de deixar o joinha. Vão ter vídeo aqui no meu canal toda quarta-feira às 8h30 da noite. Mas se mudar alguma coisa, eu devo falar no meu Instagram. Então, por isso é muito importante você me seguir no Instagram. Me segue no Instagram. E comenta aí pra gente poder conversar, eu vou responder todo mundo. E vamos espalhar a palavra de Deus para todos, porque falta muito pouco tempo pra Jesus voltar. E eu quero que todo mundo aceite Jesus, para todo mundo pro céu. E é isso, gente. Então, até o próximo vídeo e tchau!